Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que faz. Sei que Deus tem o melhor para mim. Ele quer o meu bem, Ele quer minha paz. Tem um plano especial para mim. Crianças, aconteceu algo que fez com que a Fanny passasse a pensar em Deus. Houve uma grande epidemia lá em Nova York, muitas pessoas estavam ficando doentes e até morrendo. Então a Fanny pensou, se eu morrer, será que eu vou para o céu? Ela sabia que não iria, porque ela sabia que ainda não era salva. Tudo isso estava incomodando muito o seu coração e ela vinha pensando nisso. Um dia, um professor do Instituto para Cegos de Nova York convidou a Fanny para ir a um culto em uma igreja. Nessa ocasião, a Fanny já era professora no instituto. Ela já tinha crescido, já tinha estudado para ser professora e agora dava aulas no instituto. O seu colega professor convidou para ir em um culto e ela aceitou esse convite. E lá naquele culto, ela ouviu um hino que falou muito ao seu coração. O hino dizia assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quando a Fanny ouviu esse hino, ela pensou em tudo que Jesus fez para perdoar os seus pecados e ela começou a perceber o motivo pelo qual ela sentia um peso tão grande. Ela ainda não tinha crido em Jesus como seu Salvador pessoal. A Fanny já tinha memorizado vários versículos da palavra de Deus, já tinha ouvido muito sobre o que Jesus fez, mas ainda não tinha reconhecido que ela mesma era pecadora e que precisava de Jesus como seu Salvador. Naquele dia, então, a Fanny recebeu a Jesus e agora ela sabia que estava salva. Crianças, a Fanny compôs vários hinos lindos e um dos lindos hinos que ela compôs falava sobre o desejo de estar perto de Jesus. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz. Eu desejo estar, Senhor. Exploradores, estamos aqui em Londres, capital da Inglaterra, para falar sobre mais uma menina extraordinária que em sua época ela ajudava as pessoas rejeitadas. Você já sabe de quem eu estou falando? Você já sabe quem é ela? Não? Não fique preocupado, porque a exploradora Érica vai nos contar. A garotinha diante do fogo, com o seu livro de figuras. Marta, sua boneca, lhe fazia companhia. Ela apontava para o livro e dizia: Marta, G-A-T-O, formam a palavra gato. R-A-P-O-S-A, formam a palavra raposa. Que garota inteligente! Quantos anos ela tem? Exclamou a visita da senhora Mumford. 3 anos! Eu acho que ela aprende porque eu falo as palavras e mostro os desenhos e ela está associando. Cuidado para não fadigar a mente da sua filha, respondeu a visita. Mas a mãe de Catarine sabia que ela não ia ficar com a mente cansada. Ela era muito esperta e inteligente. Aos 5 anos, a mãe de Catarine começou a ensinar todos os dias para ela. Assim, Catarine e sua mãe liam muitos livros
E o livro predileto delas era a Bíblia, a palavra de Deus. Catarine leu inteiramente a Bíblia 8 vezes antes do seu 12º aniversário. Aos 17 anos, Catarine, ela sentiu a necessidade de salvação. Ela entendeu que era pecadora e que precisava crer no Senhor Jesus para ser salva. Assim, ela creu e sentiu a paz de Deus, a paz do perdão dos seus pecados em seu coração. Catarine e sua mãe um dia foi a um culto e nessa ocasião elas conheceram William Bott. E o William, um jovem que estava prestes a se tornar pastor itinerante, um pastor que viaja, fica em cidades, ou depois viaja para outra cidade, mora ali durante o tempo e assim fica, exercendo seu ministério itinerante. Ele se apaixonou por Catarine e eles começaram a se corresponder. Escreviam carta um para o outro, uma vez por semana, 2 vezes, depois todos os dias. E aos 26 anos eles se casaram. Catarine foi uma esposa dedicada, teve filhos, viajava, morava em uma cidade, depois se mudava para outra. Às vezes sua mãe ficava preocupada, escrevia cartas para ela, mas ela falava o quanto era bom. Conheceu várias cidades, as pessoas os recebiam com tanto carinho, deixava eles à vontade. E o seu marido era dedicado. Em uma das viagens, William viajou e Catarine ficou com seus filhos em casa. Ela cumpriu as suas tarefas, mas ela fez algo diferente dessa vez. Ela foi falar de Jesus para as mulheres na rua. Quando seu marido chegou, ela falou: eu acho que Deus está me chamando para ministrar aos alcoólatras, as pessoas viciadas. Ela falou para o William que Deus a usou, falou palavras que realmente foi Deus que colocou na boca dela. O William não ficou tão surpreso quanto Catarine. Ele sabia que Deus estava usando a sua esposa, que sua esposa, desde criança, tinha sido uma pessoa tão dedicada ao Senhor. Assim, Catarine, ela sempre tinha um agasalho para dar àquela pessoa que passava frio, comida para dar aos famintos. Ela demonstrava o amor de Deus a essas pessoas necessitadas. E o William, ali com Catarine, se dedicaram. E foi ali que iniciou o Exército da Salvação, em 1870. Depois de arrecadarem fundos, foi fundado oficialmente o Exército da Salvação. Catarine foi conhecida como a mãe do Exército da Salvação. Que interessante, a vida dela, não é, exploradores? Interessante também que na Inglaterra a maioria das pessoas se consideram cristãos e a moeda oficial do país é a Libras. Uma das curiosidades que a exploradora K descobriu a respeito deste país é que eles não têm um hino nacional como nós aqui no Brasil, mas eles são muito conhecidos pela sua pontualidade pela hora do chá. Mas eu acredito que não é só por estas características que eles devem ser conhecidos, não é, exploradora Carol? Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com amor a mensagem do Senhor. Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Sim, exploradora K. A principal característica é a missão de alcançar todas as crianças do país, cumprindo o mandamento do Senhor, que está aqui no nosso Manual de Exploração, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Até 2020, a Grã-Bretanha já alcançou 6.880 crianças com o evangelho. Por isso, explorador, devemos continuar orando pelos missionários desse país.